Fala galera, como é que vocês estão? Vamos resolver mais uma questão de prova? Vamos falar sobre responsabilidade civil do Estado. É um tema recorrente, é um tema muito importante para a sua prova. Mas antes disso, eu quero te agradecer, você que está me seguindo nas redes sociais, que tem me dado moral, que tem curtido, comentado aqui o nosso material. Eu me sinto muito honrado em poder estar te ajudando, tá? Peço humildemente que você continue a nos seguir, compartilhar, curtir, comentar, trazer feedbacks, tá? Para que possamos melhorar. Vamos direto resolver a questão. Trouxe uma questão de prova que diz o seguinte: a lei brasileira contempla a responsabilidade estatal com base na chamada teoria do risco integral. Teoria do risco integral. Ai, professor, que essas teorias me deixam doidinho. Meu guerreiro, não te preocupa. Presta atenção para mim. Que afasta as excludentes de responsabilidade na hipótese de danos causados por... Essa questão ela foi generosa. Ela já te disse qual é a teoria que ela está querendo aí que você analise as opções, beleza? É a teoria do risco integral. Professor, eu não sei patavina nenhuma de teoria, professor. Falou aqui em excludente, professor. Que diacho é isso, meu guerreiro? Vem para cá, vamos resolver? Primeiro, já trouxe aqui anotado para você quais são as teorias que você não pode esquecer. Falou em teorias, quando se fala em responsabilidade civil do Estado, você vai lembrar do risco administrativo e do risco integral. Teoria do risco administrativo, teoria do risco integral. A teoria do risco administrativo é aquela que vai tratar aquela conduta, aquela ação, né? Você vai analisar de forma comissiva ou omissiva. Como assim, professor? Se houve uma ação, uma conduta comissiva, nós estamos diante do risco administrativo propriamente dito. Se você estiver diante de uma omissão do poder público gerando dano, nós estamos diante do quê, professor? Da culpa administrativa. Ah, entendi. Então, risco administrativo é quando há um dano causado responsabilizando o Estado por alguma ação, algum ato comissivo, um fazer. Isso. E quando o Estado não faz, professor, ele é omisso, deixou um bueiro sem tampa, um buraco e acabou gerando dano, culpa administrativa. Também é um risco, está dentro da teoria do risco administrativo. Beleza? Mas a questão que eu trouxe para vocês, queria saber sobre o risco integral. O que é risco integral, professor? Risco integral é quando há casos específicos. Eu já vou te trazer aqui na frente para você compreender melhor a diferença entre responsabilidade objetiva e subjetiva. Mas agora, o que eu quero que você memorize? Falou em risco integral, você vai lembrar de quê? Danos resultados de quê? De acidentes nucleares, né? Crimes ambientais, terrorismo, né? Crimes a bordo de aeronaves. Essa daqui são os exemplos, né, para o risco integral. É o que vai cair na tua prova. Quando se fala em risco administrativo, é possível a excludente de responsabilidade do Estado. Porém, risco integral não há de se falar em excludente, ok? Pega essa visão, que isso aqui pode te dar uma questão de prova. Excludentes, caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro. Essas são as opções de excludente que podem atenuar ou excluir a responsabilidade do Estado. Meu guerreiro, você precisa lembrar sobre a responsabilidade objetiva e subjetiva. A responsabilidade objetiva, ela presume a culpabilidade. Ok? É a responsabilidade que está presente quando se há um dano causado pelo poder público. Ok? E a responsabilidade subjetiva, professor, a responsabilidade subjetiva exige prova do dolo e da culpa. Responsabilidade objetiva, presunção de culpabilidade. De repente, o poder público, uma ambulância, uma viatura, um carro bate no seu, não importa se houve dolo ou se houve culpa. Há o nexo causal, há o dano, responsabilidade objetiva do Estado. Não houve nenhuma causa de excludente, responsabilidade objetiva. Beleza? Ok. Responsabilidade subjetiva, professor,
quando o Estado age de forma regressiva contra o agente, ele vai precisar provar se houve culpa ou dolo do agente naquela situação em análise, ok? Então, se você lembrar que a responsabilidade objetiva ela presume a culpabilidade e a subjetiva ela exige prova de culpa ou dolo, você já mata qualquer questão que te cobre isso. Além disso, eu preciso te dizer o seguinte: quando se fala em vítima-estado, olha aqui, esse é o fluxo, vítima-estado, a responsabilidade ela é objetiva, presume-se a culpa. Quando o Estado precisa entrar com uma ação regressiva contra o agente público, a responsabilidade é subjetiva, ok? Cuidado, a vítima não pode cobrar diretamente do agente, tá? Diretamente do agente não pode. A vítima cobra do Estado em razão do dano para que o Estado se responsabilize. Responsabilidade objetiva. O Estado, quando for cobrar do agente, precisa provar que houve dolo ou culpa. Responsabilidade subjetiva. Vamos resolver a questão? A lei brasileira contempla a responsabilidade estatal com base na chamada teoria do risco integral. Então, ele quer saber aqui teoria do risco integral. Você já sabe, né? Precisa de algum caso específico. Ou nuclear, ambiental, terrorismo, aborto de aeronave, são as palavras-chave. E que afasta a excludente da responsabilidade. Vamos lá. Conduta médica inadequada em hospital público. Médico, agente público, tem uma conduta inadequada. Nós estamos diante da teoria do risco administrativo ou integral? Aqui é teoria do risco administrativo. Então, não pode ser. Letra B, acidente em instalação nuclear. Opa, já chama o nosso gabarito, né? Falou em acidente nuclear, ambiental, terrorismo, aborto de aeronave, são os exemplos mais presentes em provas. Você já vai lembrar do quê? Risco integral, ok? Detento evadido do estabelecimento prisional, aqui é risco administrativo. Enchente, em razão de falha na limpeza de galerias, falha na limpeza, omissão, né? Então, eu posso até te dizer aqui que houve uma culpa administrativa. Então, é risco administrativo. Desabamento de obra pública, também aqui é risco administrativo, não é risco integral. Meu guerreiro, se você lembrar disso aqui, você já consegue se dar muito bem na prova de responsabilidade civil do Estado em razão de um dano a terceiros, beleza? Cuidado, risco administrativo pode ser propriamente dito administrativo ou pode ser a culpa administrativa em razão da omissão. O risco integral, basta haver o dano, não importa nem o nexo causal ali. Houve dano nuclear, ambiental, terrorismo ou a bordo de aeronave, risco integral. Beleza? Memoriza isso que você não vai perder questões que te cobrem esse conhecimento. Vamos continuar lutando que vai dar certo. Você é mais que vencedor, beleza? Forte abraço.